Tricotá. Oferecimento Transmontano Saúde. Planos para você, sua família e sua empresa. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotá. Toda terça-feira às 7 da noite, um programa inédito para você. Vivemos em um mundo cada vez mais conectado. Pessoas mudam de país, constroem novas histórias, buscam oportunidades, crescimento profissional e até recomeços pessoais. Mas por trás de vistos, cidadanias e processos internacionais, existem decisões profundas, medos, planejamento e transformação de vida. Ao mesmo tempo, muitas mulheres vivem tentando equilibrar múltiplos papéis, carreira, negócios, família, rotina e responsabilidades, tornando-se verdadeiras mulheres multitask. No programa de hoje vamos falar sobre mobilidade internacional, legalização, oportunidades globais e também sobre os desafios da mulher que precisa dar conta de tudo sem perder a sua própria identidade. Fica comigo que está começando mais um Tricotá. Começando mais um Tricotá, hoje vamos falar sobre cidadania, passaporte e também a mulher multitask. A gente já estava se perguntando aqui, será que eu sou uma mulher multitask ou sou uma mulher sobrecarregada? Olha só as convidadas que estarão aqui comigo. Thaís Campreger, nossa cirurgiã dentista, seja bem-vinda. Obrigada, assunto muito me interessa. E tem uma história familiar aí, né? Para você contar também sobre casamentos. Opa, vamos falar. Está aqui hoje também com a gente, participando, Débora Cunha, que é a nossa empresária. Uma mulher multitask. Acho que cansada. Participando hoje do Tricotá também, Valéria Teixeira, nossa especialista em inteligência artificial. Seja bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Assunto também muito interessante. Sim. E a nossa convidada de hoje é Lia do Vale, que ela é empresária, especialista aí nessas questões de cidadania e também uma mulher multitask. Vem pra cá, Lia, tudo bem? Tudo bem. Um prazer estar aqui hoje, Vanessa. Prazer estar com todas vocês. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Já era pra você vir aqui no Tricotá, né? A gente tava já... Vem, Lia, quando ela é quase que vem? de casa já, né? A gente foi nos eventos dela. A gente vai nos eventos dela, ela vai no nosso. Você já é uma tricoteira. Faz parte, né? Da união feminina, é isso. Seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho do dia a dia, né? Acho que tem muita coisa pra gente falar e dividir. Vou pedir pra você começar se apresentando um pouquinho, falar da tua trajetória. Quem é a Lia? Bom, eu sou Lia do Vale hoje, que é o meu nome social. E eu assumi ele antes de existir o nome social. Eu uso há muitos anos, há 25 anos eu uso Lia do Vale apenas. E eu tenho muito orgulho da minha trajetória, porque aos 12 anos eu perdi a minha mãe, aos 19 eu perdi o meu pai e aos 38 eu perdi uma irmã. Nossa. Então, a minha vida, eu estava até conversando com a Thaís, antes de iniciar aqui, eu tenho muito orgulho porque a trajetória, os nossos caminhos diários, somos nós que vamos construindo. Lógico que o destino, às vezes, muda um planejamento e tal, mas você tem que parar, pensar, recalcular a rota e tá tudo bem. Desde que você tenha o seu sonho, o seu projeto, o seu planejamento, tudo vai dar certo. Não fuja daquilo, tem que colocar os seus valores também em primeiro lugar, né? Porque a gente tem que valorizar não só quem tá da nossa família, mas amigos, família. Eu sou uma pessoa muito agregadora e eu acho que isso tem muito a ver com o meu sucesso, onde eu cheguei, onde eu tô e aonde eu ainda quero chegar. Você falou de onde chegou. Vamos começar a falar um pouquinho já do assunto de legalização, de passaporte, de visto, que eu acho que tem muitas dúvidas. Mas antes da gente falar, eu queria saber por que você foi trabalhar com isso? Tem algo pessoal aí? Então, na verdade, eu tinha uma loja de roupa feminina. E aí, quando eu vendi o meu ponto, eu falei, eu preciso descansar um tempo. E aí, eu resolvi que eu não ia trabalhar. E eu estava na minha casa, era só academia, era bike indoor, Muay Thai. Tava só curtindo a minha vida. Troféu. Estava esposa troféu. Porque eu precisava, porque lojista, né, não tem descanso, tem feriado, não tem nada. E nesse tempo eu
recebi um convite de uma amiga, que é assessora de imprensa de uma empresa de imigração dos Estados Unidos. Ela falou, Lia, tem que ser você, eu não vejo outra pessoa para indicar para trabalhar. E eu não sabia nada. Nada de imigração. Nada. Mas assim, para quem não sabe, imigração é uma área que não tem na faculdade. É um direito que não se ensina na faculdade. É uma área do direito que você tem que estudar para ter aquele conhecimento. E as leis se renovam diariamente. E nesse escritório que eu trabalhei por 8 anos, eu cheguei a ser CEO do escritório. Quando saí, eu falei, eu vou abrir a minha empresa, só que eu não faço mais o que eu fazia, porque nesse escritório eu fazia green card para os Estados Unidos. Então eu abri para outra área, que é os vistos e cidadania portuguesa e espanhola, e os vistos de tripulante, estudante, turismo para qualquer lugar do país. O FOIA, o waiver, não sei se vocês sabem, ele é para quem está nos Estados Unidos, aconteceu algo, passou do tempo, foi deportado. Então, existe um processo também que você tenta reverter esse caso e algumas vezes a gente consegue reverter, dependendo se a pessoa não cometeu um crime nos Estados Unidos, né? Tem que ver muito o que tem ali. Então, eu me apaixonei por essa área. E aí resolvi seguir em frente tendo a minha empresa. Então é uma área que qualquer pessoa que tenha interesse pode estudar e trabalhar nessa área. Exatamente, não precisa legal. ser advogado. Olha, porque assim, quando a pessoa é advogado, ela faz o processo e ela assina pelo cliente. Quando ela não é advogado, você faz o processo, você dá para o cliente, ele assina, você aplica e você acompanha. que legal, que Então, interessante. Já começamos. Eu vou agora aqui para o meu elenco, eu quero saber da cidadania de vocês. Se vocês sabem, se tem algum passaporte, eu quero saber histórias, porque eu sei que eu sou brasileira. Aqui tem, você tem, né, Débora? Eu tenho, e não é italiana, né? Apesar de ter aí um restaurante, mas meus avós são imigrantes espanhóis. Os dois se conheceram no Brasil, mas os dois são galegos, ali que é coladinho com Portugal. E o meu avô ele sempre viveu num reduto de imigrantes, tá? Então, os amigos, os próprios colegas de trabalho na geração eram. E aí ele sempre teve uma relação muito próxima com o centro espanhol. Então, quando a minha mãe nasceu, tinha uma campanha de se naturalizar os filhos. E aí meu avô automaticamente fez. Então, minha mãe nasceu já praticamente brasileira e espanhola. E o meu pai foi muito esperto e ele falou, isso daí é um negócio bom. Assim que a gente nasceu, eu e meu irmão, ele tirou a documentação e eu tirei já da minha filha mais velha. Então, todos nós temos a dupla cidadania. Meu marido é que não tem, mas o nosso casamento é registrado na Espanha. Que tem algumas burocracias, tem eu nem sei como seria pra ele tirar e tal. Tá. Eu só não fiz o da caçula, que foi no meio da pandemia e tal. Valia me ajudar depois. Você sabe que precisa fazer, né? Porque hoje a legislação mudou em 21 de outubro de 2025. Então, netos e bisnetos perderam os direitos, a não ser que more na Espanha. Os maridos também, para ter direito, tem que morar na Espanha e filhos maiores. Então, enquanto a sua filha for menor, você tira... Ela tá com 6. E aí eu sabia que eu ainda tinha, mas assim, eu tô marcando bobeira, né? Precisa. Da mais velha, eu fiz... Antes ela fazer 1 ano, eu fiz. Não, precisa. Precisa sim, porque eu acredito que não é apenas um passaporte europeu. Ele abre tantas portas. Sim. São faculdades. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tirou o visto português e agora a filha dela prestou uma bolsa de estudo em Londres. E ela, como brasileira, teria no máximo 50% de desconto. Como cidadã europeia, ela teve 100% de desconto. Então, são muitas coisas que as pessoas não entendem. Acham que é só uma válvula para ir morar fora. Eu não quero mais ficar no Brasil, porque o Brasil isso, aquilo não é, gente. Eu comecei a fazer por conta própria também. Meu avô é português. Comecei a fazer por conta própria. Falei, não, eu sei fazer... Isso em 2015, eu acho. O processo de cidadania, você até consegue fazer sozinho, mas assim, é muita burocracia. Você até tem consegue, mas você vai conseguir. Gente, eu sou tão a favor, se muito existe um especialista, pra que tentar mas eu sozinha? na época eu nem sabia que existia o especialista. E aí quando eu encontrei a Lia, que eu conheci, que ela falou que era de vistos, eu falei, Lia, tem coisa de 2015 que eu não fiz, porque... Chegou no meio do caminho, eu vi o quanto que era difícil você fazer, porque é uma investigação. Você tem que descobrir, tem que comunicar o nascimento, o casamento da minha mãe, porque são meus avós. Sim. Então, tem que comunicar que a minha mãe nasceu para depois que ela casou.
Aí tem que registrar o casamento deles para depois dizer que teve 2 filhos. É mais ou menos isso, não é isso? O óbito do meu pai. Então, assim, é muito burocrático. Se não tem uma pessoa para fazer isso, hoje tá com a Lia. E você... tá com ela. Tá com ela. Resolvendo. E qual que é a tua... Portuguesa. Vamos saber, Thaís. Bom, eu sou brasileira, meus avós também, mas são filhos de imigrantes e de diversas partes. Então, da parte da minha mãe, eu tenho uma parte que é árabe com italiano. E da parte do meu pai é italiano com alemão e francês. Tá. E a gente conseguiu tirar pela parte da minha mãe, do meu avô materno, a cidadania italiana. Então, minha mãe, eu, meus irmãos, nossos filhos, minha filha também. Mas foi um processo que demorou mais de 15 anos. 15 anos? É 15 assim anos. mesmo? A cidadania italiana parece que ela é um pouco mais difícil. Minha tia teve que ir para a Itália buscar o batistério do meu bisavô. Ficar lá por um tempo, Ai, que chato, trazer... que ir lá, ficar um tempo. Ai, que vida... Ai, eu tô com dó dela, deixa eu pegar um lençol. E a gente conseguiu tirar. Tem 1 ano e pouco que eu tenho a dupla cidadania, eu e minha filha. E o interessante é que nem lá o meu casamento não é reconhecido. Nem o meu, tanto é que meu nome é Thaís Batistão Campreger de Aguiar, por causa do de Aguiar do meu marido. Na minha cidadania, eu sou Thaís Batistão Campreger. O da minha mãe também não é reconhecido. Então vocês são solteiras na Itália? Somos solteiras, meu pai ficou pé da vida. Aí a gente falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um casamento coletivo agora. Vamos todo mundo viajar. Eu nunca mudei meu nome, não e ter casar lá na Itália agora pra Bora, me casamento convida, ter tá? reconhecido. Eu pago até minha passagem, mas vou lá te ver casando. Ô, Lia, vamos, assim, falaram, né, de cidadanias diferentes. Como é que é essa questão de regra? Cada 15 anos para tirar... Vamos lá, eu não tenho nada, não sei nada. A pessoa que está assistindo e fala, eu gostaria de saber por onde começar. Primeiro, o que eu aconselho para ficar mais barato? Sempre que algum cliente fala, não tenho nenhum documento. O diferencial da minha empresa é que nós fazemos a busca, tanto em Portugal quanto na Espanha. No Brasil também, né, óbvio. Mas a gente procura os antepassados. Agora, quem não sabe absolutamente nada, o que eu aconselho? No grupinho lá da família, pergunta pra tia mais velha, pro tio mais velho, se lembra de alguma história. Ah, meus pais moravam em tal lugar, porque isso facilita. Então, qualquer e toda informação ajuda muito, porque economiza. Por exemplo, a minha sogra, ela é neta de português. Quando eu fui fazer a da minha sogra, ela falava que não sabia de nada. Ai, não lembro de nada. E aí começamos a pesquisa. E foi um horror de dinheiro gasto na pesquisa. Como que é essa pesquisa? Então, Você fala de pesquisa e de dinheiro. Como que é feito? Que você é uma investigadora. O que acontece? Vou citar a minha sogra. Lia Holmes. Lia Holmes. A minha sogra como exemplo, que eu sei que ela vai deixar eu falar. Porque também meu processo é sigiloso. Eu não falo de clientes e não cito nomes. Porque às vezes as pessoas não querem saber que ela vai viajar ou que ela tá tirando uma cidadania. Então, a minha sogra, no caso, o que aconteceu? Ela é descendente do Raul Seixas. Ela é sobrinha. Sério? Do Raul? Raul Seixas. O Raul. Raul, nosso querido Raul. Tá. Só que o Raul eram 3 irmãos. Um veio pro Rio de Janeiro, o outro foi pra Bahia. Então, onde eu comecei a procurar? Nos navios que chegaram no Brasil, nessas fundações de arquivo e memória, comecei a procurar ali. E aí eu falei, bom, vou pro Rio de Janeiro, porque eu sabia que não era, a parte da família que tá lá na Bahia não era, que é a família do Raul. Então eu fui pro Rio de Janeiro. E aí, no Rio de Janeiro, eu pesquisei em vários cartórios. Você tem que fazer a busca de tal ano a tal ano, baseado mais ou menos no ano do nascimento, do casamento. E aí você começa a fazer essa pesquisa. Por quê? Porque assim, no caso da minha sogra, ela não tinha os documentos dos pais dela. Porque muitas vezes eu posso fazer o seguinte. Eu sei a data do óbito do meu pai. Aí eu vou e pego a certidão do óbito e o cartório que ele faleceu. No óbito, às vezes, se tiver comunicação, tem lá onde foi casado. Aí eu vou atrás daquele casamento. Aí pego aquele casamento. Aí no casamento... Nossa, ela é uma stalker da vida real. Eu vou atrás do nascimento. Já existe um stalker profissional. O nascimento é ali, é a comunicação entre um cartório e outro, né? Tem que ter esse histórico. Então, aí eu vou indo de um para um. Mas se, por exemplo, eu falo para os meus clientes, quando eles falam, quero um orçamento, eu falo, pega... Antes de qualquer coisa. Pergunta pra tia, pra avó, pro tio, o mais velho, o que ele sabe?
quem faleceu, em qual data, em qual cidade. Porque já... Você procura uma pista. Exatamente, é uma pista. E hoje em dia isso já é feito de forma digital? Ou você tem que ir lá no Rio de Janeiro, você tem... Ou tá tudo mais conectado Então, digitalmente numa nuvem? Não, no Brasil, existem 2 sites. O Family Search e o Heritage. Que eu faço algumas pesquisas, mas ali não tem tudo verdadeiro. Por exemplo, da minha família mesmo, eu descobri que o tataravô do meu pai veio de Portugal. Então, assim, foi em 1800 e pouco. Então, eu não consigo tirar pelo meu pai. Olha, eu tô muito curiosa. Como é que você faz essa pesquisa? Você coloca os sobrenomes? O que... Eu tenho a árvore genealógica da minha família toda, porque eu coloquei. E eu comprovo com documentos. Mas tem muitas pessoas que... eu acho que o meu tio, João, nasceu em Itanhaém, dia 20/4. E vai lá e coloca... Só que aquela informação não é verdadeira. Então, isso atrapalha muito. E aí, quando conflita, as 2 pessoas que colocaram a mesma informação, o site pergunta quem tem documento comprovativo. Então, aí, o site corrige. Então, isso é legal. Mas, por exemplo, eu tenho até os meus filhos. Só que só eu e os meus filhos conseguimos ver, porque as pessoas que estão vivas, ninguém consegue acessar por conta da LGPD. Então, você só vê quem já faleceu. Quem já foi constatado óbito e foi colocado óbito lá por alguém, aí a gente consegue ver. Então, eu cheguei a tataravô. Foi muito legal. Mas as igrejas são um caminho, né? Nesses países europeus, não é? Por exemplo, no seu caso, que é a cidadania espanhola, é uma dificuldade muito grande. Eu tenho hoje, acredito que 4 ou 5 clientes que a gente não conseguiu aplicar, porque fiquei mais de 2 anos na busca da certidão. E a gente não consegue, porque tem que ter negativa da igreja, só que aí a igreja foi queimada, o cartório foi queimado, você não consegue a documentação. Eu tive um caso de cidadania espanhola que foi muito legal. Quando o espanhol veio para o Brasil, ele trouxe a certidão. E aí ela falou, eu tenho essa certidão. Parecia um papiro, gente, de verdade. Amarela, toda amarela e as bordas toda comida. E o documento Mas era original. De 1900 e bolinha. E aí, o que aconteceu? Eu tentei, a segunda via não consegui, porque esse cartório já tinha sido queimado. Então, eles não teriam condição de fazer. O que eu fiz? Eu peguei essa certidão, eu escaneei, mandei uma xerox autenticada lá para a Espanha, e aí meu contato na Espanha foi até um cartório, falou, olha, esse cartório não existe mais mesmo. O que eu fiz? Eu mandei a certidão original daqui do Brasil, imagina o medo dessa minha cliente. Sumir, né? Dessa certidão sumir. Eu mandei para a Espanha essa certidão e mandei cópias, e aí... Quando chegou lá na Espanha, ele levou essa certidão, fez cópia autenticada em outro cartório, porque é um documento original. E aí, traduzimos e registramos no registro de títulos e documentos aqui no Brasil, para eles poderem fazer a tradução, né, e o registro da cidadania deles. Não fosse essa certidão, eles não conseguiriam. Eu tenho 4 ou 5 casos que eu não achei a certidão. E não é falta de buscar, porque eu tenho 3 pesquisadores na Espanha que moram lá, que vão no cartório. E é uma dificuldade, porque assim, nenhum cartório é igual ao outro. Por exemplo, na Espanha, tem cartório que só atende com hora marcada. Tem cartório que só atende 3 pessoas por dia. Tem cartório que atende o máximo de 5 certidão por dia. Então, se a pessoa que foi primeiro tirou 5 certidão, os outros estão na fila, perdeu. É uma coisa muito... E quanto mais tempo a pessoa também, que nem eu me lembro que o do meu avô, ele nasceu em 1900. Então, quanto mais antigo que é o documento, mais difícil ainda de você achar. Meu avô veio por conta da guerra. Então, ia ter a guerra e aí ele veio de Portugal para cá. Então, eu lembro que ele veio com poucos documentos, que eles vieram meio que assim... voltando... E às vezes até perde essa documentação, e aí, né? se você não sabe detalhes básicos, aonde nasceu... No caso do seu avô, por exemplo, eu tive que pedir uma certidão nova. Eu nem contei isso pra ela, tá? Tô sabendo agora. Eu mandei pedir uma certidão nova lá na cidade, na conservatória da cidade que ele nasceu. Por quê? Porque os sites que estão digitalizados, só mandam até 100 anos. E o dela tem 100 e pouquinho. Então, não consegui. Agora, quando eu averbar o casamento dele, aí já vai ter, porque o averbamento do casamento vai estar mais atualizado. E aí, quando eu fizer... Entendeu? Então, vai digitalizando, automatizando, e eles vão colocando tudo em prática desde essa data de menos de 100 anos. Anterior a 100 anos, você tem que ir na cidade, na conservatória, para pesquisar. Então, é bem... Foi isso que minha tia teve que fazer lá na Itália, para pegar o batismo na igreja do meu bisavô.
Resumindo, é um processo extremamente burocrático e, como diz Débora, né? Tem alguém especialista para fazer isso? Como que a gente vai dar conta? É porque não tem assim, como. as pessoas costumam achar, tem gente que fala assim pra mim, quanto que é um processo? Eu prefiro pegar os documentos que você tem, as informações que você tem, monto uma análise. E aí, nessa análise, eu falo, eu vou precisar disso, disso, disso e disso. Por exemplo, eu não sabia que Belém do Pará, uma certidão de nascimento custa R$510. É diferente, né, os Aqui em valores. Santos é 113, 115. Olha a diferença. Cada processo também vai ser diferente? É vai te dar um trabalho diferente. diferente? Como Exatamente. Tem um que chama Cartório Colorado em Brasília. Ali aparece mais ou menos os valores de cada estado. É discrepante mesmo a diferença. Nossa. Por exemplo, a apostila diária em Brasília é mais barato do que no estado de São Paulo. É 64. Aqui é 164. É. Então, quando você tem que tirar várias, eu fiz o meu pelo Cartório Colorado, quando eu fui tirar. Então, assim, Mas não tem quem me como avisou você... foi um especialista. Não, então, não tem como você tirar por base um para dar o preço do outro. Por isso que eu prefiro sempre fazer análise do cliente, o que ele tem e o que vai precisar. E aí depois eu passo o valor. Porque assim, o que eu costumo fazer? O valor do meu processo é X. Os documentos você paga à parte. Por fora, é. Porque aí a pessoa vai fazendo de acordo com o que vai andando, né? Ou o potencial que ela tem de pagamento. Exatamente, Né? porque Porque fica não mais é fácil. barato É, mesmo. não São muitas certidões que eles pedem. E tem algumas certidões que têm que ser traduzidas, né? Tem que ser certidão. Então, tem por exemplo, vários tipos de certidão. se no caso do teu avô, não lembro de cabeça, tá? Se tiver erro de digitação, aí tem que ser feita a retificação no cartório. Para fazer uma retificação no cartório no Brasil do óbito dele ou do casamento dele, o que acontece? Tem que estar escrito certinho, o nome dos pais, das mães, da mãe, aí tipo Gonçalves com Z, Gonçalves com S. Aí temos que fazer retificação. Para retificação, aí eu preciso da certidão do avô dela. Inteiro teor, lá de Portugal. Se for aquele manuscrito ilegível, eu vou precisar dessa e mais uma digitada, que aí é outro valor em cima. Aí tem que apostilar as duas lá em Portugal. E aí vem para o Brasil. Como a língua portuguesa é praticamente a mesma de Portugal, então não preciso de tradutor, mas eu preciso registrar no cartório de títulos no Brasil para ela valer e aí sim começar a fazer as retificações corrigindo os nomes. Então, a Espanha é um país que precisa sempre da tradução. Itália também. Portugal, só se tiver muito ilegível a certidão. Do contrário, então, assim, não dá para comparar um caso E eles mudavam os nomes, né? Não tem isso. Mudavam. Eles Aqui no Brasil, mudavam. Meu quando avô chegava, era João Teixeira Marcelino, só que em algum momento ele sumiu com esse Marcelino e ficou só João Teixeira. Então, eu achei documentos com João Teixeira e João Teixeira Marcelino. E eu acredito que é isso que até a Lia tá falando. A gente até que tem conversou, né, tem sobre que isso. alterar. Eles mudavam. O avô da minha sogra, ele era Antônio Mendes. No navio, ele estava com um amigo que faleceu na travessia. E o sobrenome era Grijó. Ele entrou como Antônio Mendes, desceu do navio com Antônio Mendes Grijó. Porque era declaratório. Era declaratório. Não O do tinha meu nada que bisavô comprovasse, também. né? Chamava alguma coisa Nácia, mudou para o Brasil, primeiro desembarcou na Argentina, conheceu minha bisavó lá, isso da parte árabe. Tirou o Nasser, colocou Mansur. Veio para o Brasil já com outro nome. Quer dizer, do nada, né? Eles Jorge criavam Mansur. nomes. A gente faz isso hoje também. Não, mas a gente documenta, né? Exatamente. A gente Tem só a hoje diferença tem... Não, entre documento, E antigamente as pessoas foram fazendo isso, né? Eu tenho um cliente que a certidão dele é muito engraçada, que eu olho a certidão e falo, meu Deus do céu, como é que eu vou proceder? Porque tá assim na certidão portuguesa. Declarante, o amigo vizinho. Quer dizer, o vizinho foi no cartório e colocou, fez o registro e falou, não, eu sou um amigo e vizinho, tá lá. Amigo e vizinho. Amigo e vizinho, não foi nem o pai nem a mãe. Nossa. Gente, como pode? Realmente seu trabalho é um trabalho de investigação. Olha só, tem outro cliente, total. olha o caos. Ela nasceu em Portugal, veio pro Brasil, pra casar não tinha documento nenhum. Aí ela foi num cartório aqui da região e fez o registro novamente, como se fosse brasileira. Bem, com essas histórias nós vamos para um break rapidinho e a gente já volta para falar mais sobre cidadania, sobre vistos e também a mulher multitask, que a gente já volta.
tá na melhor. Tá na Tri, tá na melhor. Tá na Tri, tá na melhor. Tá na Tri, tá na melhor. Vem aqui ficar com a gente. Nossa rádio é diferente, é feita de alegria e emoção. Vem, abre um sorriso. É tão bom estar contigo, seja qual for a direção. 45 anos de sucesso, você já tem o ingresso. Vem comemorar com a gente, porque tá na Tri, tá na melhor. Nossa rádio é diferente. Vem pra Tri FM, vem pra Tri FM. Tá na Tri, tá na melhor. Uma afta costuma desaparecer em poucos dias. Mas quando essa feridinha na boca permanece por mais de 15 dias, aumenta de tamanho ou apresenta sangramento, ela merece atenção. Manchas esbranquiçadas, áreas avermelhadas e desconforto ao mastigar ou engolir podem também ser sinais de alerta. Nem toda ferida é algo grave, mas toda alteração persistente deve ser avaliada por um profissional. A prevenção começa pela observação. Momento Transmontano. Mais saúde para viver o melhor da vida. Estamos de volta com Tricotar. Falamos bastante sobre cidadania, quais são as descendências aqui das nossas tricoteiras. Eu continuo sabendo que eu sou só brasileira, por enquanto. Lia, dá para você falar um pouquinho pra gente sobre a questão do visto para os Estados Unidos, que muita gente procura, ou para ir para trabalhar, ou para morar. Um sonho de mudar para lá, né? Ou de conhecer a Disney. Ou somente para passear, né? Fala pra gente um pouquinho. Então, o que acontece? Não sei se vocês perceberam que a legislação do mundo todo em relação à imigração, ela está se tornando mais dura. Por conta de muitos países, as pessoas que estão... Não, muitos países não. As pessoas quererem e acharem que o sonho americano, ele é o sensacional. E aí vão para morar ou querem visto de turismo na intenção de morar. Então, isso acaba prejudicando quem só quer ir passear. Então, para quem só quer ir passear, o que acontece? Por exemplo, uma pessoa solteira hoje que quer só passear na Disney, passear, conhecer a Disney ou qualquer outro lugar nos Estados Unidos. A imigração, ela quer que você comprove que você, primeiro, tem meios de se manter lá. Uhum. Segundo, que você tem vínculos no Brasil fortes o suficiente para você voltar para o Brasil. Porque acontece muito das pessoas irem lá como passeio e ficar, né? Ilegal. Exatamente. E já aconteceu nesse escritório que eu trabalhei, o que aconteceu? A gente via muitas pessoas que iam, chegavam lá e falavam: nossa, vou ficar aqui, é o sonho americano. E resolviam ficar até com a família inteira. E aí depois queriam dar entrada no Green Card. E aí a pessoa não tem... a pessoa não se atenta que você sonhar é uma coisa. Você sonhar, se organizar e planejar é onde tem o sucesso do teu sonho. Uhum. É onde ele vai se tornar realidade. Então você não pode de um dia para o outro acordar e falar: vou morar em outro país. Não pode ser assim, porque uma coisa que eu vejo, eu falo sempre para os meus clientes quando eles vêm com algum processo assim para mim, eu falo: olha, se você tiver a intenção de tirar o visto de turismo para ir e ficar, eu preciso saber agora. Primeira coisa que eu preciso saber. Não vai poder esconder de vocês. Não pode. Por quê? Porque existem muitas coisas por trás. Por exemplo, vamos supor que a Val queira ir morar nos Estados Unidos e ela tem o visto de turismo. Aí ela começa no Instagram e no Facebook a entrar em grupos. Comunidade, como morar nos Estados Unidos. Procurar escola para os filhos. Aí começa a ver chip para cachorro. Aí, gente... mas o meu Instagram é fechado. É rastreado, né? Mas tá tudo interligado. É a maior inteligência do mundo. Ele acha que o Instagram da Mariazinha não vai... eles não vão ver, não vão conseguir porque é bloqueado. Eles vão começar a ligar tudo. Você pode até ter o visto aprovado já, mas se você começar a seguir esses grupos nas redes, isso te prejudica e muito. Olha aí, que informação interessante. Você pode chegar lá e ser barrado, não passar na imigração. Exatamente. E se não for barrado aqui, porque de repente chegou em cima da hora, tal, entrou, o que vai acontecer? Eles vão te barrar quando você chegar lá e você vai pra salinha, vai ser interrogado e pode te deportar na mesma hora.
Isso eu já vi acontecer muito, porque as pessoas não têm um planejamento. Então, quando a pessoa fala pra mim, olha, eu quero ir pra morar, eu falo, então, parou tudo, não é visto de turismo. Vai de estudante. A estratégia não é outra, Vai como porque pra estudante. cada... Também não. Se não. Nossa, até estudante. Eu já vi tive médicos... uma amiga que ela foi com visto de estudante, foi um prazo de data. Levou anos pra conseguir voltar pra lá. Exatamente. Aí eles te dão um castigo E aí, de 5, depois, 10 né? anos. É ilusão, né? A pessoa É uma acha coisa tá que foi tendo sem querer, no vantagem. caso dela. Você vai como super estudante, você não pode trabalhar, a não ser que você trabalhe ilegal. Exatamente. tem isso, Porque entendeu? quando você vai como estudante, você tem que ser estudante. Sim. Então, o visto de estudante é o F1. Pro marido, pra esposa, é o F2. E aí, a esposa ou o marido pode trabalhar desde que a especialização dele não comprometa nenhum emprego nos Estados Unidos. Tem muita coisa que envolve, porque as pessoas saem daqui, o cara é engenheiro, falam, vou pra lá, vou trabalhar lá. Chega lá, vai trabalhar de Uber ou de qualquer outra coisa e ele vai estar tirando o emprego de um americano. Sim. E é isso que os Estados Unidos não querem. Eles querem que a economia deles gire normalmente, que nós, brasileiros, qualquer outra cidadania que a pessoa vá para passear nos Estados Unidos, ela vá para investir e gastar com turismo. Não para tirar o padrão de vida dos americanos, né? Porque você está tirando um emprego. Por exemplo, existe um visto que ele chama E2. É um visto para quem tem passaporte europeu. Tá. Que isso muda também. Isso. Quem tem o passaporte europeu, ele não tira o visto de turismo, que também tá a lei ali para ser aprovada para mudar isso, tá? Ele tira o ESTA, que é uma autorização que você vai, é eletrônica, sai em 3 dias, você vai, visita o Mickey, volta com a sua família, ok. Só que para quem quiser abrir uma empresa nos Estados Unidos, por exemplo, a Débora tem o passaporte europeu, quer abrir o Cantina lá, né? Liliana, nos Estados Unidos. USA. Exatamente. Como ela tem o passaporte europeu, existe um tratado entre os Estados Unidos e os países europeus que vão dar essa possibilidade para ela trabalhar e morar legalmente lá. Existe isso. Oi, eu vou de sócia. Chama visto E2. Esse visto, ele dá direito para você como aplicante, né? Tudo hipoteticamente, tá? Você como aplicante, o seu marido como esposo, e você vai abrir uma empresa que você tem que gerar de 5 a 6 empregos e, no mínimo, tem um investimento de acordo com o que você vai fazer. Porque nós temos que fazer um business plan, que é o planejamento do seu negócio. Desde cada parafuso que vai ser gasto, o seu orçamento, por 2 anos. Então, esse visto você pode aplicar estando no Brasil. Tá. É o aconselhável. O Green Card também, aplicar estando no Brasil. Aí as pessoas atropelam. Eu vim pra cá, tô aqui, já vou ficar. E aí ela não tem mais o salário que ela tinha no Brasil. Ela não gasta mais em real, porque ela ganha em real e gasta em dólar. Aí ela perde o padrão de vida dela. Aquele imposto de renda que estava aqui, ele passa a ser aqui. E o green card dela e o visto dela vai ser negado quando chegar a vez dela de análise. E a pessoa não entende isso. Fora tudo isso, eu falo que o maior investimento não é só o financeiro. Porque, gente, financeiro, hoje tá aqui, amanhã tá aqui, a gente pode mudar isso. Resolver, né? Resolver. Mas muita coisa que as pessoas não colocam na conta é o investimento emocional. É isso que eu ia falar. O investimento emocional, por E dá exemplo... pra fazer um planejamento, né, Lia? Pelo que você tá falando, Eu falo, você né? quer aplicar pra morar lá? A gente aplica estando no Brasil. Você tá no Brasil, você tá com a tua vidinha ali, teu carro, tua casa, tudo. Agora lá. E aí, você vai aplicando porque pode ser aplicado. Quando for aprovado, você vai. Vai. Né? É tão mais fácil, legal, né? mais fácil. E você vai preparando os seus filhos, porque se você vai de repente para uma viagem, gostou e quer ficar, eu já vi muitos casos. Chega lá, a criança mudou de escola, a criança não sabe falar inglês, a criança não tem mais os amigos, não tem mais os avós, não tem mais... Cadê o teu porto seguro? Cadê a tua rede de apoio? Não tem. Sim. E aí, não é só os seus filhos. É o seu marido, é a sua esposa que vai ficar com o emocional abalado porque ela não pode mais fazer a unha porque ela não tem onde deixar os filhos. Não conhece ninguém. Vai deixar com quem? E aí, o marido saiu pra trabalhar e volta e a esposa chega... Gente, a pessoa enlouquece. Ele volta e fala, o sonho americano foi por água abaixo. Por quê? Porque ele se preparou, às vezes, financeiramente, mas não emocionalmente. Mal planejado. Não Da tem maneira estrutura. errada, né? Assim. Vocês já pensaram em morar fora, trabalhar fora? Nos ou Estados Unidos,
não tenho, assim, não é que eu não tenho vontade, eu não tenho planos, mas eu tenho vontade de mandar minha filha estudar fora, já que a gente tem cidadania italiana, alguma coisa assim. E você, Débora? Eu sou casada com um atleta, né? Ex-atleta, atual aposentada. Meu marido foi ranqueado internacionalmente como lutador de jiu-jitsu. E é muito mais fácil o atleta para conseguir o green card, né? Ele já foi ver, porque ele já teve o sonho de morar lá para treinar. Os campeonatos, um dos campeonatos mundiais acontece na Califórnia. E aí ele fala muito hoje de abrir uma academia lá. Então ele fala isso já tem aí uns 5 anos. Ele já viu várias... Ele começou a estudar alguns amigos que foram, porque tem muito atleta que foi para morar lá. Mas eu não sei se seria um plano de morar para sempre. Talvez ter uma moradia híbrida. E eu nunca tinha pensado. Mas você pensa em ter um negócio lá? Então, hoje eu vejo um caminho que se eu... Porque para ser esposa troféu, eu não ficava confortável. Ou para trabalhar com ele na academia não era algo que me faria feliz. E aí hoje eu já vejo... um caminho de trabalhar com serviço de catering. É muito fácil. Tem brasileiro, procura serviços de brasileiros, ou você encontrar um nicho ali americano para fazer algum tipo de trabalho que o americano não está disposto a fazer. Então, eu hoje já me vejo. Tô pensando já num tricotar internacional. Por que não? Já vou comer com a Lia, que eu não sabia que... Eu achava que a minha dupla cidadania atrapalharia no processo do Gabriel conseguir o visto dele... Que seria... Eles têm uma aplicação, né, como atleta lá. Tem um passinho antes do green card. Tem que ver qual é o tipo que ele se encaixa. Porque existem muitos tipos de vistos e subtítulos. Sim. Então, você tem que ver especificamente qual é para poder trabalhar. Por exemplo, visto de tripulante de navio. No ano passado, teve 4 tripulantes que me procuraram. 2 fecharam comigo. 2 acharam o valor... Estava fora, vou fazer sozinho. Só que existe especificações. Então, o visto de tripulante, ele é o C1. Só que dentro do visto do tripulante, existe um subtítulo que é para quem está no navio e pode descer e passear nos Estados Unidos. Uma coisa é você estar nos Estados Unidos, outra coisa é você circular. Tá. Por isso que existem vistos, inclusive, para conexões. Que legal! Então, as pessoas não entendem. Se ela não tiver o direito, ela não vai descer. Que nem o comissário de voo, né? Sim. Exatamente. Não vai descer daquele navio. E aí, ele falou... Fiz sozinho e foi aprovado. Ok. Quando chegou lá, o que aconteceu? Não podia Os que descer. fizeram comigo, desceram do navio, passearam. E esse casal ficou 6 meses dentro do navio. Não podia descer. Qual Eu é acho- o preço, né? Eu acho Qual bem é o importante barato? essa questão do visto, do passaporte, até pela questão da experiência, né? Que a gente quer, às vezes, proporcionar para um filho, para uma filha, um estudar fora. Sim. É aquela coisa que, né? Dá conta de fazer mil Valéria não coisas. respondeu. Já pensou em morar fora e mudar? Eu, quando conheci o meu marido, uma das condições que ele me deu foi o seguinte: você tem visto, você tem o visto americano, porque eu vou todo ano para os Estados Unidos. Inclusive, ele tem o Mickey tatuado e eu tenho a Minnie. E eu não tinha visto, foi assim que eu comecei, eu tinha o passaporte, mas não tinha visto. Então, assim, é uma ideia que ele sempre teve, de que quando a gente estivesse aposentado, com mais Ele quer ir tranquilidade, trabalhar na Disney? ele quer pra passear, ele quer ser vizinho da Disney, ele quer morar em Orlando. Então, assim, é um sonho que ele sempre teve. Legal. E todo ano nós temos que ir pra Disney, olha que chato. Mas ele, tô com dó de você. Desculpa, é as nossas férias, são as Dá um nossas lencinho férias aqui pra ela. são na Disney. É uma paixão que ele tem. Então, assim, eu acabei também cultivando, mas eu não tinha. Vou te dizer que, assim, eu sempre gostei, falo inglês, mas não era um objetivo meu, digamos. Mas, claro que adorei e super top morar lá. Ô, Lia, se eu quiser fazer um tricotá nos Estados Unidos, que tipo de visto que eu tenho que ter pra mim e pras tricoteiras? Para você, o visto Primeiro eu tenho que ter um contrato Não. de trabalho, né? Então, sim, mas tem visto de apresentador. É especíco. Ó, Vanessa, tá mesmo? fácil. Atenção, United States of America. I'm okay now to go. O inglês nem veio, mas ele vem. Programa para brasileiros. Para brasileiros. Exatamente. Os brasileiros Gente. vão entrevistar os brasileiros que estão lá, o que Estão eles lá. fazem, história. Então existe um visto para o apresentador? Existe específico. Já pode providenciar esse Existe. também, hein? Existe específico. Deus Então, me assim, livre. para tudo existe. Por exemplo, existe um visto que chama EB2.
Esse EB2, ele é para quem é um diferencial na tua categoria. Por exemplo... Profissional? Vamos dizer que você é uma apresentadora, certo? Mas vamos dizer que na sua categoria como apresentadora, o teu salário é acima da média dos outros apresentadores. Tô me vendo. Vamos aqui, ó. Tô gostando. Manda aí. Você tem que comprovar que o teu salário é acima da média, que o teu conhecimento é elevado, você tem que ter um currículo muito bom, cartas de recomendação, Legal. cartas de... Ai, esqueci agora, fugiu o nome. Mas assim, tem que ter indicação, recomendação e indicação. Você tem que ter cartas de pessoas que falam, tipo, vamos supor, um Luciano Huck fala, nossa, a Vanessa, ela é sensacional. Ela já trabalhou comigo, ela é excepcional. Você tem que mostrar o teu diferencial. E aí você vai apresentar isso para os Estados Unidos. Você vai apresentar esse processo, um processo que, dependendo do teu currículo, da tua documentação, chega a 700 páginas. Nossa. É um processo mesmo. E aí, o que acontece? Quando você apresenta, ele vai para uma bancada, ele vai ser votado, vai ser analisado, vai ver se tudo que você mandou realmente faz jus ao que você é. E aí, você pode ser aprovada. Você sendo aprovada, esse visto EB2, ele te dá o direito ao green card. Não é só morar como o E2, morar e trabalhar. Ele te dá direito ao green card. Então, o que acontece? Não sei se vocês já perceberam que nos Estados Unidos existem muitas pessoas famosas. E aí você vai ver, é o quê? É um canadense, é da Hungria, de outros países. Por quê? Os Estados Unidos, eles dão essa oportunidade para importar talentos. Então, é a história do meu marido como atleta. Não é que é mais fácil, eles aceitam porque a pessoa tem um diferencial. Ele se destaca na categoria dele como atleta. E aí, tipo, ele quer essa pessoa ali para poder ensinar, para competir por eles e tudo mais. Então, nas Olimpíadas, existem muitos atletas que são naturalizados. É por conta disso. Os Estados Unidos importam talentos. Que e é dessa forma. É uma maneira de incentivar. Vanessa, já vamos te importar. Perdendo tempo já. Vamos fazer já. Meninas, a gente tá chegando no finalzinho, a gente nem entrou no tema da mulher multitasking, mas eu não posso deixar de falar disso. Aquela mulher que acumula múltiplas funções, múltiplas responsabilidades, eu tenho certeza que eu estou ao lado de 4 mulheres multitasking aqui comigo. Sim. Mas vocês se consideram? Eu já me considerei e eu já quero fugir disso. Mas você quer fugir 100%? Não, eu vi que eu estava ficando sobrecarregada, cansada e muito centralizadora. Então, eu comecei a ver que, tipo, parece que há alguns anos atrás era legal você ser a Mulher Maravilha. E que hoje em dia a mulher já está se dando ao direito de não ser mais. E eu li algo sobre isso, achei muito interessante, que, tipo, eu não sou obrigada a dar conta de tudo, para colocar as prioridades. Então, tem aquela... Não sei qual atriz falou que equilibrava vários pratinhos e que hoje em dia ela deixa cair alguns. E tá tudo eu me bem. identifiquei com isso. A gente pode deixar cair, né? Mas eu acho que a gente continua. Você é dentista, você é mãe, você é esposa, você tem um clube de networking feminino. Como que não é uma mulher multitask? Então, não, eu sou, mas eu não quero mais. Então, isso aí já basta. Eu não quero arrumar mais coisas, entendeu? Ou eu acho que é diferente de ser aquela mulher que não erra, que não falha. Mas nós temos habilidades, não temos? Você é uma mulher multitask? Não, sou. Ainda vou pegar um cachorro. Não. Ainda vai um cachorro, Débora. Sou e procurei isso. Procurei ser. Não, fiz uma escolha consciente. Isso traz sobrecarga, isso traz cansaço, porque vem junto responsabilidades. Sim. Mas eu acho também muito pesado a responsabilidade da mulher que escolheu, eu acho muito nobre, cuidar apenas do lar e da família. Ela também é uma mulher multitask, porque assim, muitos homens não sobrevivem sem uma mulher gerenciando tudo. Sim. Então, muitos não. Eu ouso dizer que... Quase todos, né? Então, assim, ela também é. Só que eu escolhi ser também outras coisas. Isso pra mim seria insuficiente. Eu acho que nós viemos de um lugar, a gente tem conversado muito sobre isso, que nós viemos de um lugar que a mulher precisou
né, provar, estar ali. E aí eu acho que agora a gente está Não dando um precisa, passinho para trás, né? Eu tava pensando outro dia, refletindo sobre... Eu vejo muitas mulheres da minha geração, um pouquinho mais nova, com a bandeira do feminismo, né? Eu falo, eu sou muito mais feminista do que elas, que militam. Porque eu realmente disputei lugares Foi a luta. à mesa com homens. Sim. Tá? E elas têm um discurso muito bonito, mas na verdade elas estão se colocando no lugar de mulheres. Porque é um preço muito alto. A gente falou disso no programa com a Cris, né? Sim. Wagner. E o preço é alto de você bancar pra estar ali. E não somos homens, somos Sim. mulheres. Então a gente brigou por lugares que eles estavam, mas a gente continua tendo que estar em lugares que são nossos e a gente continua querendo lugares que são nossos. Então a gente abraçou o mundo. Eu tô voltando pro meu lugar, né? E eu acho que isso acho que eu é maturidade, eu acho. E agora eu tô voltando, né? Valéria. Mas precisou, não precisou? Foi necessário. E eu falo, não tem como, não tinha como ser diferente. Foi necessário. Eu Valéria. também, eu gosto de ser mulher multitask. A única coisa que eu faço hoje é tentar não me cobrar tanto. Porque eu acho que aí é que tá o problema. É a gente se cobrar demais. Mas ainda assim, a gente precisa não tem. dormir cedo, Exato. acordar Academia, cedo, tá bonita, tá cabelo bonita. arrumado, tá magra, ser inteligente, andar arrumada, cuidar Ser da a casa, mãe, do marido. ser uma boa mãe. Ontem eu assisti um Desce o filme à papinho. noite que eu vou deixar como sugestão, um filme muito legal, chamado Eu Sou Agneta. Não sei se alguém assistiu, mas Tá em voga. Débora falou hoje. Débora. Falei desse filme. é maravilhoso. Anotei. Acho que fala muito sobre isso também, né? Ainda não assisti. Eu acho que daí uma São sugestão. muitas camadas, né? São muitas camadas e fala muito sobre isso também. Acho que podemos fazer um programa com esse filme como tema, né? Ainda não assisti, vou assistir. Lia é uma mulher multitask também. Eu sou. Admito que sou. Já gostei muito de ser. Mas hoje, eu sempre fui muito acelerada. Hoje eu tô procurando tirar o pé um pouquinho e cuidar um pouquinho mais de mim, olhar pra mim. Porque hoje eu tenho essa possibilidade. Os meus filhos já têm mais de 20 anos. Então, já não preciso mais ter aquele cuidado, que é o caso da Thaís e da Débora, de ter os filhos pequenos. Então, exige mesmo. Então, hoje eu já tirei o pé em relação a isso. Hoje eu posso olhar para mim, olhar mais para minha empresa, escolher o que eu quero fazer e aonde eu quero estar. Hoje eu posso fazer isso. É difícil, porque eu ainda tenho aquela coisa de estar em todos os lugares ao mesmo tempo e fazer tudo para todo mundo. Eu ainda tenho isso, mas eu tô tirando um pouco o pé. Sabe? Porque eu acredito que se eu não conseguir olhar pra mim hoje, eu não vou conseguir olhar pro outro e dar o Eu mesmo acho que cuidado. a questão é saber escolher. Aonde você vai colocar a sua energia. E aprender a em qual dizer não, né? evento você vai comparecer, o que você vai apoiar. Ser mais seletivo, Ser né? mais seletiva. E eu acho que o universo precisa desta força feminina. Sim. A gente precisa. Agora, eu só não acho que a gente pode chegar a ponto, porque eu já fui essa mulher, de não é a competência. Eu era sobrecarregada, gente. Então, isso, aí a gente fala Mas de talvez- equilíbrio, mas que Mas equilíbrio? talvez chegar no equilíbrio você se sobrecarregue um pouco. Pra Também. daí você reconhecer Hoje eu e poder sei. recuar. Hoje eu recuo, aí eu escolho, aí eu não vou. Mas porque antes eu confundia. Eu achava que o não dar conta me fragilizava. Sim, exato. Dizia que Acho eu não a maioria- era competente. Eu acho que a maioria né? passou por isso, entendeu? Eu acho que teve esse senso. Esse comum. movimento, né? Esse Esse momento da mulherada tá lá e agora a gente tá podendo Não passa voltar pro atrás, nosso Valorizar lugar, né, as Júlia? escolhas, né? A gente É sobre valoriza isso, as escolhas, né? Priorizar algumas coisas e aprender a dizer não para outras. Eu não isso. sabia dizer não. E hoje eu falo não com facilidade e até gosto. Eu falo não até pra mim hoje em dia, gente. Tem dias que eu falo, Vanessa, você tá maluca? Não, senhora, não vai não. Meninas, chegamos ao finalzinho de mais um Tricotar. Thaís, obrigada pela Obrigada. participação. Obrigada, foi ótimo. Débora, obrigada também. agradeço sempre. Multitask. Ai. Obrigada, Valéria, pela Obrigada, presença. obrigada a você. Prazer. Foi ótimo. Lia, obrigada por estar aqui com a gente. Um prazer receber você, conhecer um pouquinho mais. Tem um monte de coisa pra gente falar ainda do seu trabalho. Nossa, vai né? muitos cafés. Deixa o seu recado final, por favor. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. E já que estávamos finalizando falando de mulheres multitask, eu gostaria de dizer que as mulheres precisam olhar para si e enxergar que não temos que disputar uma com a outra. Não existe concorrência. A gente vai mais longe, juntas, sem concorrência.
via de mão dupla, uma ajudando a outra. E é o que vai fazer a gente ser sempre mais forte, ter mais visibilidade, ganhar mais espaço e se acolher. E é isso, acolhimento, força, visibilidade, que é o que o Tricotá faz também. Então, por isso que eu acho que dá super certo. Obrigada Com pela certeza. presença. Eu que agradeço. Um beijo pra você que tá em casa. Sabe que toda terça-feira tem um programa super especial aqui pra você. E até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.